Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos e minhas amigas, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa boa. E, como sempre, né, recebendo gente que eu gosto e que eu tenho certeza que você gosta também. Eu não tenho a menor dúvida, porque ele já foi vereador, é deputado federal, já foi prefeito, já foi governador 2 vezes e por aí vai. O nome dele, você já adivinhou, é Ronaldo Lessa, claro, que está me dando a honra e o prazer de estar conosco. Como vai, Ronaldo? Boa tarde, a satisfação. Prazer é meu. Estar de novo aqui com você, nesse bate-papo. É que fazia meses que não vinha. Não né? é? Mas eu até entendo. É porque as coisas de Brasília, às vezes, atrapalham muito, não é? né? E nesse meio todo, né, houve outras complicações que nos cortaram essa possibilidade de estar junto. É verdade. Mas é uma boa hora da gente voltar a conversar com os seus amigos, seus fiéis telespectadores. E que são fiéis para você também. Uma grande parte deles são fiéis a você. Eu sei porque me falam depois, dizem, olha, assisti e tal, opinam, dão sugestão, isso aqui é bom. Não, o melhor de tudo, agora vamos falar mais sério em relação a isso, porque eu acho que é uma verdade. Você tem poucas pessoas que podem não concordar, vamos dizer, com uma linha política, ou podem não concordar com certas ações de governo, não interessa, mas a maioria tem um respeito por você muito grande. Isso é muito importante. Para a vida de um político é muito importante. É claro. Eu estava no shopping essa semana passada e um cidadão na loja disse isso. Eu digo, que coisa boa, né? Uma pessoa que tem uma folha como você, né? Está na vida pública. Exatamente. E não é mais um garoto, né? E, no entanto, anda dessa forma e é bem querido, porque eu tinha acabado de cumprimentar umas pessoas e veio e a pessoa fez esse depoimento. E é muito bom, é gratificante, porque é um respeito mútuo. Não tenha dúvida. E quando fazem esse depoimento a pessoas que lhe querem bem, como é o meu caso, o fazem, cadê ele? Ele não está aqui. Então, podem fazê-lo com uma tranquilidade absoluta e não estão mentindo. Então, isso é importante. Como é que você enxerga hoje, de um modo geral, este Brasil conturbado, meu amigo? Qual é a análise que você faz do momento atual? Não é só o Brasil. Acho que o mundo está passando uma onda conservadora, sem dúvida, mutante, muito, talvez influenciada pela influência da tecnologia, né? Os efeitos, né, da informática, todo esse processo. Você vê hoje blogueiros com uma penetração que cantores, atores não têm. Né? Então, há uma velocidade muito grande que está ocorrendo as coisas, mas ao mesmo tempo em que se avança, em que você tem avanços científicos, etc., você tem, por outro lado, um momento de intolerância, um momento
que a gente imaginava que a sociedade já tinha passado depois da Segunda Guerra. Perfeito. Não se cabia mais um mundo com tanto ódio, com tanta coisa, que isso que eu acho que é que eu chamo de retrocesso. O retrocesso que eu me refiro é a gente ter avançado, conquistado muitas coisas e, no entanto, a gente se depara, por exemplo, como hoje está vivendo o Brasil, um governo desastroso dessa natureza. Né? As razões são as mais diversas, é temporal, mas é um fato. Né? E tudo isso causa espécie. Agora, é bem verdade também que há uma, por exemplo, toda crise é uma oportunidade de avanço. Não tem toda dúvida. Crise, como a guerra foi, como tudo foi. Quer dizer, essa é a grande expectativa da gente, é que a gente possa superar isso. Muito bem, agora eu lhe pergunto uma coisa, o Brasil futuro, você acha que ele está em condições de, ao analisar crises como essa que nós estamos passando e que deixa cicatrizes, de curar as cicatrizes? Deixa pelo seguinte, que o Brasil, primeiro, é um país de um povo formidável, né? Com é um certeza. povo que foi formado de etnias as mais diversas, um povo de uma índole fantástica. E depois tem um país de muita riqueza. Não tem o que nós temos de água doce no mundo, aqui em relação ao potencial do mundo, o que a gente tem de terra fértil, você vê China, Ásia e tal, são terras inférteis, né? O que a gente tem de mineral. Então o Brasil é um país do futuro também. Quer dizer, continua sendo. Continua. Sim, pois é. E o pior é que, às vezes, a gente ouviu dizer muito isso. Exatamente. Mas a gente teve mais de 50 anos que a gente crescia tal qual a China cresce hoje. É verdade. Né? É verdade. O problema é que a gente não direcionou para o que, vamos dizer assim, para avanços outros. Por exemplo, educação. Isso. Outros países deram saltos muito maiores do que a gente. Então é preciso que se corrija essas distorções. Um país continental como o nosso não tem ferrovia. É verdade. Eu acho que é o único país do mundo que não tem. Você tocou no ponto que eu ia lhe provocar. Então nós tivemos erros enormes de planejamento, de uma série de coisas, mas que tem saído, ou tem o que fazer. É verdade. Tem que fazer, não é países que estão tratando do restinho que deixaram lá. Exatamente. Não é verdade? Então o Brasil, por isso que a confiança é muito grande. Pela sua gente e pelo todo o potencial que tem. A famosa volta por cima. É possível dar essa volta por cima? Sem dúvida nenhuma. Que lição se tira, por exemplo, desses últimos 2 anos, dessa crise fantástica, dessa loucura, ou talvez dessa mentirada toda que esteja acontecendo por aí? Não sei. E parece que eu tenho predestinado, né? Porque eu nunca fui a Brasília, nunca tive mandato lá. Toda a minha vida política foi aqui. A primeira vez que eu sou deputado federal, estouro aqui. É verdade. Cai uma presidente, depois outra foi 2 vezes a Câmara decidiu, quer dizer, peguei uma fase terrível. Acho que a gente está vendo um congresso, né, que, olhando para trás, a gente não tem, né, o que se orgulhar. Não tem o que se orgulhar. Porque a gente tem muito, o pessoal fala, mas a política faz muita coisa. Os direitos que a gente tem hoje, quem deu? Exatamente. Caiu do céu? Não. Foi congressos do passado, né? Pela força da sociedade, mas foram os políticos que definiram. E todos os direitos da paternidade, da criação, do casamento, da herança, tudo. Né? Então, há do passado que a gente se orgulhar do que passou politicamente. Agora, esse congresso são fases também. Não fácil. Você teve na década de 80 um congresso que tinha, né, pessoas brilhantes, e eu acho que a Constituinte trouxe tudo isso, né, mas vai passar, sem dúvida. A gente tem que corrigir erros. Óbvio que passa por outubro, né? Outubro é de uma importância fundamental. Quando o pessoal coloca hoje, assim, qual é o Brasil que você quer? Ele vota assim, olha, acabar com os políticos. Só que os políticos são eles que botam lá. Mas eles que colocam lá. Claro. Se está lá uma classe de políticos que não presta, tem que dizer minha culpa. Porque foram eles que colocaram lá. Então é hora de pensar 2 vezes, é hora de votar correto. É hora de dizer assim, que a política de todas é a melhor solução. Por que a melhor solução? Porque os outros poderes você não muda. O empresário depende de você? Não. O judiciário depende de você ou do concurso público? Perfeitamente. O Ministério Público depende de quem? Quer dizer, então o Executivo, aí sim, depende do voto. O Parlamento depende do voto. Então o que ocorre? Se todo o problema é o político, você está nas suas mãos, você pode resolver. Não tenha dúvida. Porque é só você escolher melhor. Exatamente. E é nesse escolher melhor que um dia me perguntaram também aí, por conta dessa campanha que você acabou de citar, me perguntaram, e o que você espera desse Brasil? Que é muito simples. Eu espero que aquela frase ordem e progresso,
volte a bandeira em substituição à desordem e retrocesso, que é o que está acontecendo nesse país. Você concorda? Concordo. E a falta de amor à pátria. A falta de amor. A gente tem que ter um país que seja soberano, que a gente tenha orgulho de nascer aqui, de viver aqui, na nossa pátria. A gente tem um projeto de futuro, de país, e está faltando tudo isso. A gente está vendo proposta para vender, doar a Eletrobras, que é o preço que eles querem colocar. Exatamente. Entendeu? O pré-sal, que é uma conquista enorme da gente, e você vai ver a forma com que está sendo tratada, né? Que é uma riqueza fantástica. Enfim, tantas coisas que estão sendo dilapidadas, ou tentadas dilapidar. Perfeito. Está entendendo? Proteção, por exemplo, ao estrangeiro, essa que aconteceu, da variação do preço de combustíveis, isso é um absurdo, ser dependendo do dólar internacional, do preço do petróleo internacional. Exatamente. A gente tem um país que é autossuficiente. Exatamente. Não tem sentido isso, quer dizer, é uma coisa... Aí depois reclamam da greve dos caminhoneiros, mas eles deram um alerta ao país. Foi importante essa greve. Importantíssimo. Entendeu? Agora, claro que a gente quer que corrija. E eles fizeram, não foi para destruir o país, eles fizeram para que as autoridades pudessem dizer o seguinte, olha, alguém parou o Brasil? Era preciso dizer isso. Rever e corrigir as Exatamente. coisas. Tá certo. O que, inclusive, deixou o Palácio do Planalto numa situação muito difícil, porque fizeram um acordo e não estão cumprindo nesse momento, que é o negócio do diesel, porque a fórmula foi errada. Concorda que foi errada? Concordo. Como é que vai baixar 46% sem você ter o controle da bomba? Você não tem o controle da bomba, do preço da bomba. Veja só, não pode ficar errando direto. É preciso que respeite-se a sociedade. Com certeza. Que se respeite as pessoas que produzem e que fazem esse país. Exatamente. Então o governo precisa ver com outros olhos, entendeu? E dar respostas, se quiser continuar esse governo. Se quiser terminar, que está no finalzinho, graças a Deus, entendeu? Tá e que, aliás, eu particularmente, que já vimos tantas crises nesse país com a minha idade, eu defendo que continue até o fim, que é para não criar mais problemas. Agora, imagina. Não é isso? Exatamente. Vamos terminar isso aí. Aquela eleição que está vendo no Tocantins... Não é? Uma eleição em junho, para julho, agosto, pelo amor de Deus. Que absurdo. Temos que ter uma outra fórmula, né? Um outro caminho, outras soluções, que não possam ser dessa natureza. Visão. Bom, e aí, meu amigo, até para a gente discutir no segundo bloco, eu quero deixar com você uma provocação que você fez e que agora eu reprovoco, que é a questão da validade do Congresso Nacional, que tem que estar acima de todos os poderes no que diz respeito a projetos de lei realmente, a votar as coisas, a fiscalizar, que é uma grande missão, e que nessa balbúrdia que está hoje aqui, você não sabe quem é quem, até que ponto o judiciário entra onde não é para entrar, o legislativo quer e não entra, enfim, vamos deixar para o segundo bloco isso? O que você acha? Vamos deixar para o segundo bloco. É uma discussão boa, né? Então vamos lá, lembrando a vocês do nosso querido Sebrae Alagoas. Olha aí o nosso Sebrae, que eu digo sempre para você microempreendedor, você tem que estar pronto para crescer, para passar a pequena empresa, a média empresa. Não é botar o CNPJ debaixo do braço e dizer eu sou empresário, não. E o Sebrae está aí exatamente para lhe ouvir, porque ele é expert em pequenos negócios. E você ouvindo, e você tendo as consultorias do Sebrae, você cresce sim. Ninguém pode crescer sem orientação. Ninguém pode crescer sem educação. É aquilo que o deputado Ronaldo Lessa falou ainda há pouco. Educação é básico. Cadê a educação desse país? Cadê? Por aí. Imprensa oficial Graciliano Ramos fazendo toda a gráfica do governo, o diário oficial e atendendo também a iniciativa privada. Você tem seu jornal, seus folders, seus folhetos de um modo geral, você tem seu livro para publicar, revista. Vá lá, você tem preços absolutamente competitivos no mercado e qualidade de primeiríssima. Sancar Veículos, a única que está no supermercado, no pátio de um supermercado, o pátio do Sam's Club, e com fantásticas promessas para o seu seminovo. Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Uma semana Bodega do Sertão fazendo bate-papo, como hoje, na outra semana Filé do Zezé fazendo bate-papo. Voltamos já.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o ex-governador, o atual deputado federal, Ronaldo Lessa. Que coisa boa. Deixei uma pergunta no ar, meu caro Ronaldo, que foi a respeito daquilo que você mesmo provocou no princípio do programa, que é a verdadeira situação e a verdadeira posição do Legislativo hoje perante o crescimento desse nosso país. Veja, eu estava dizendo que às vezes as pessoas não dão a devida importância do que é o Congresso. E é o Congresso que rege todo o processo legal do país, né, que já foi do passado, as leis que nos orientam, que nos obriga, né, a direitos e deveres nossos, e o futuro, o que está sendo feito de produção legislativa, inclusive com relação ao executivo. Porque medidas provisórias, decretos legislativos, enfim, uma infinidade de coisas, comissão parlamentar de inquérito, de investigação, tudo isso passa por casa. Ela é muito importante. Importante em legislar, que eu tenho dito que às vezes ela não cumpre o seu papel, e você tem visto outros setores do judiciário fazendo isso, né, através de resoluções, né, quer seja... antiga era mais comum na Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral. Eram os dois lugares onde você via mais o vácuo, né, do nosso Congresso. Exato. Mas hoje você vê, por exemplo, discussões entre o primeiro grau e o Supremo. Você vê, por exemplo, o Supremo interpretar a Constituição, entendeu? Como se, por exemplo, e aí diz assim, olha, está escrito isso aqui, mas isso vale para aqui, mas não vale para ali. Exatamente, tá, é um horror. Quer dizer, o Supremo é, na verdade, o guardião da Constituição. É verdade. Para isso que existe. E tanto que existe o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é para você ter uma gama maiores de processos, de litígios, mas o Supremo ser uma coisa mais seletiva, aquilo que realmente discute valores, etc. Né? Ô, Ronaldo, eu não me lembro o que foi, não me lembro, você talvez se lembre, mas pela primeira vez nesse o que foi, acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, o Supremo se permitiu um recurso a ele próprio. Recurso de uma
atitude do Supremo, que isso aqui, a sentença é essa, agora o cara vai e recorre ao próprio Supremo. Mas existem coisas que só Deus duvida. Não é? Esse ditado. O Supremo tem assistido isso, inclusive alguns votos, por exemplo, tem havido de magistrado e de dizer assim, eu sou contra, mas em função do colegiado, eu vou acompanhar para, como diz o outro, para evitar mais conflito ali dentro, né? E é uma coisa que é por exemplo, importante a gente analisar, porque não só está no judiciário. Acho que precisa de uma reforma profunda no judiciário. Nós precisamos fazer uma reforma. Não é só o Congresso precisa dar exemplo. Com certeza. Então, em tudo, nos gastos, está entendendo? Na praticidade, na resposta, na forma de produção de matéria legislativa, de análise. Então, o Congresso precisa dar o exemplo. É verdade. Agora, é preciso rever também a própria estruturação do Ministério Público. O Ministério Público, que é para ser o guardião da lei e defesa da sociedade, se está respondendo a isso. Está entendendo? Quer dizer, se não está havendo abuso de poder, tanto de um como do outro, e tem havido, e é por isso que tem que ser tido muitas vezes colocado essa discussão, e isso parece que é uma coisa... vistas, as pessoas que põem esse debate, parece que é como se você fosse contra esse poder ou aquele poder. Muito contrário. Todos os poderes são importantíssimos e fundamentais para a democracia. O perigo que se tem, Câmara, é quando a gente vê pessoas, aquilo que eu disse lá na maçonaria. Eu quero ver a maçonaria defender, como defendeu a abolição da escravatura. Defendeu isso, quer dizer, um avanço da humanidade, passos concretos, e agora externar publicamente, por exemplo, não há retrocesso, né, contra qualquer tentativa de intervenção militar, e dizer que toda a solução é corrigir, aperfeiçoar. Aperfeiçoa o Congresso, fazer o Congresso melhor, que depende muito da sociedade e do povo, o Judiciário. E o Congresso é quem pode mexer no Judiciário. Não tenha dúvida. Não é o Congresso que pode mexer no Ministério Público, corrigindo as distorções que foram criadas por uma Constituição cidadã. Quer dizer, não vamos agora... Acontece isso, o aperfeiçoamento é uma necessidade do processo. Aí eu pergunto a você que parece que está definido, não sabemos, mas seria pré-candidato à reeleição para deputado federal, e que disse aqui nesse programa que passou esses 4 anos em Brasília, infelizmente no meio dessa conturbação toda, que grande projeto poderia ser o seu ou de tantos outros deputados federais para voltarem ao Congresso? Não tem. Eu apresentei talvez uma dezena de projetos de lei que nenhum passou. Está lá, dormindo nas comissões, né? É difícil fazer com que passe. Eu fiz empurrar alguns projetos de lei. Sou relator de um projeto de lei que está desde 2002 lá, que é do exercício legal da profissão, de engenharia, dos arquitetos, dos agrônomos. Quer dizer, fui relator de vários projetos, por exemplo, da Política Nacional de Economia Solidária, etc. Mas não, o projeto talvez mais importante que eu coloquei lá é uma PEC 312, que pedia, né, que definia como o novo Congresso a ser eleito em 2018 tivesse 2 anos para rever a nossa Constituição. Fazer uma revisão nessa Carta Magna. Claro. Não é uma nova constituinte, mas é uma revisão. Uma revisão, ela precisa. Entendeu? Então vamos chegar aos 30 anos dela. Então é necessário que isso ocorresse. Mas não parou, está parado lá, não foi adiante. Entendeu? O presidente negou. Precisa agora que a Comissão de Justiça traga para o plenário decidir se deve ou não levar. Eu não sei se essa altura do campeonato significa, porque eu queria que ela fosse aprovada o ano passado, para que a gente conversasse com a população todo ano de 2018, para mostrar ao eleitor que é muito importante o voto dele. Quer dizer, quando ele cobra, como cobra um Congresso melhor,
sem corrupção, com mais educação, com mais respeito aos direitos humanos, ele define isso. Ele que vota. Ele precisa... Então, era preciso que a gente mostrasse, olha, você se lembra do voto do vereador, mas não se lembra do voto do deputado. Ele não se lembra o nome do vereador em quem ele votou. O vereador lembra que é de pertinho dele. Pode ser. Que é o que está mais perto. Agora, o deputado não lembra, quer dizer, ele tem 2 pesos e 2 medidas para poder escolher e dar o seu voto. E é preciso que a gente desse responsabilidade para mostrasse a importância desse voto para a gente fazer uma nova Constituição, porque era uma revisão boa, né? Uma revisão, eram 2 anos, depois ia a um referendo popular, que a população concordava com as mudanças ou não. Agora, então essa foi a proposta mais importante que eu fiz lá. Mas há um detalhe, meu caro Ronaldo, eu gostaria que você confirmasse ou não. Existem vários artigos da Constituição de 88 que até hoje não foram regulamentados. Também. Tem o dos juros. Não é verdade? Muita coisa. Então você passa 30 anos com uma Constituição que é considerada uma Constituição avançada e fica com artigos sem... Pois é. Mas tem coisas dessa natureza. Não tem? Isso é terrível. Verdade, isso é terrível. E quando você fala, por exemplo, do povo saber votar, talvez tenha chegado a hora do povo ser convocado a sabatinar os seus candidatos. Sabatinar mesmo. Fazer reuniões com eles, saber quem é esse produto que eu vou votar e vou colocar na prateleira, me representando lá no Congresso, no Senado, como deputado, etc. Ouvir mais de perto, saber, sabatinar mesmo. Mas peraí, mas o senhor fez lá o quê? O que o senhor está fazendo? Isso que você nos conta agora a respeito da PEC, isso é fantástico. Esse povo precisa saber cada vez mais dessas coisas. Isso é fantástico. Eu acho que você tem história para contar e você tem, acima de tudo, você tem credibilidade do seu povo aqui, para que ele entenda o que é votar em você, votar em outro, tudo, mas votar. Pois é, e a gente precisa dizer a ele o seguinte, olha, vocês estão... Essa história de não resolve votar, aí é pior ainda. É pior? Porque não há outra solução. Que não seja democracia, exatamente, com todos os erros que tem aí, o caminho é melhorar, aperfeiçoar. Agora me fala um pouquinho dessas famosas fake news que estão por aí, fazendo miséria, dizendo besteira, provocando com intervenção militar, com tudo fake. Porque tem uma ferramenta nova, que é as redes sociais. Quer dizer, aqui o fake news sempre existiu. A grande imprensa faz. Né? Tem suplementos, jornais semanais que faz. Então tem, mas tem só que muita a grande mentira. imprensa não é anônima. E é difícil, por exemplo, você ter direito de resposta, exatamente, você processar e tal. Sempre existiu, mas tem um peso maior. É diferenciado, porque está localizado, está escrito, ou está visto na televisão. Tal. Da rede social é muito mais difícil você controlar. E aí eles estão facilitando e isso está gerando muitas Isso pode ser um grande inimigo do bom candidato. Pode prejudicar, como também é um caminho e muita gente está fazendo de discussão também, de debate. Não é verdade? Os marqueteiros, entre aspas, que eu defendo que não deve existir mais marqueteiro, deve existir uma ciência chamada marketing bem feita. Mas não com os famosos marqueteiros políticos que tem por aí. Hoje serão os blogueiros que vão fazer. Pode ser que eles estejam incluídos num processo. Né? Tem gente que está procurando aqui em Alagoas blogueiros para ser candidatos. Eu sei disso. Por quê? Porque estão acreditando naquilo que é impalpável. Porque claro que tem pessoas que são personalidades alegres, que trazem coisas, né, interessantes também, né, que faz o gênero, né? Agora, daí para você ter o resultado, acho que é uma fase de transição. Vai chegar num momento em que também a rede social, a sociedade vai poder fazer uma avaliação com mais cuidado. Houve um caso lá, estava no Conselho de Ética agora, um militar, Alberto Fraga, porque ele pegou uma notícia com relação àquela vereadora que foi assassinada, e reproduziu, e era uma fake news. E ele reproduziu sem ter o que é o perigo. Depois ele foi no Fantástico, pediu desculpas e se retratou. Mas olha, não dá para a autoridade estar fazendo essas coisas. Não, de jeito algum. Como não dá para um pré-candidato ou um candidato, ou lá quem seja, no futuro ou hoje, também ficar se utilizando disso, achando que pode escapar ileso. Não é por aí. Não é? Ronaldo, que prazer enorme recebê-lo.
E se ainda for possível esse ano, eu quero recebê-lo de novo. Olha, eu queria só deixar um registro hoje aqui para você, nessa nossa despedida. É de uma figura que se foi hoje. Morreu como um pássaro. Dormindo, quando chegou lá, ele não estava mais aqui. Que é o ministro Pedro Accioli. Pedro Accioli, né? Exatamente. Um homem que honrou esse Estado, prestou muito serviço à sociedade. E tem aí o seu filho, Pedro Accioli, sua família, o Davi, Perfeito. Que é sobrinho dele, prefeito de Viçosa, a toda essa família. Né? Eu quero, em nome do PDT, em nome tenho certeza de milhões, que nós já temos mais de 3 milhões de habitantes, mas milhões de alagoanos que sentiu-se honrado em ter um filho dessa terra, nos honrado lá nos tribunais superiores do nosso país. Portanto, essa era o registro que eu queria fazer no dia de hoje. Em respeito ao seu registro, eu não digo nem até amanhã. Terminamos o programa.